Deus, tanto ao pelo YouTube, sejam bem-vindos. O canal Tribunal de Justiça de Roraima, inclusive, também conta com a tradução de livros, que a língua brasileira disse mais, para todos que estão assistindo em nosso canal do YouTube. O Tribunal de Justiça de Roraima tem a satisfação de reunir homens em volta da programação de todo o Brasil, como o Zoom, em alusão ao mês que objetiva a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. O Tribunal de Justiça, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, recebe hoje para um bate-papo com o tema Novembro Azul, o invisível pouco valorado, o professor doutor Mário Maciel Júnior, que já está aqui conosco, e eu o convido para tomar aqui na frente. E em seguida fará sua palestra. Uma salva de palmas ao nosso convidado especial. Além da sua ilustre presença, doutor Mário, nós queremos também agradecer e registrar a presença online de magistrados, servidores e convidados. E informar que no hall deste auditório onde nós estamos, está acontecendo uma sessão de massagem relaxante exclusiva para os homens que vierem prestigiar este evento. Ainda dá tempo de vir aqui. E para brilhantar ainda mais essa programação, eu convido então e passo a palavra ao doutor Mário Maciel de Lima Júnior. Ele é médico urologista, mestre, doutor e pós-doutor, atua em Boa Vista com urologia geral, com ênfase nas técnicas minimamente invasivas para o tratamento de litíase urinária, doenças da próstata e rins. E é professor também da Universidade Estadual de Roraima. E hoje está conosco aqui como um parceiro nas ações da Secretaria de Qualidade de Vida. Professor, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, bom dia. Opa, agora tá, depois que a Silone octanou aqui, de uma octanagem, a coisa ficou melhor, né? Muito agradecido, obrigado pela honra do convite, mais uma oportunidade de estar aqui, podendo contribuir com essa temática, que ela tem uma vertente que eu espero que vocês hoje enxerguem um pouco distintamente do que é o trivial falado em campanhas, onde ocorre mais a genitalização do homem e as suas eventuais resistências do homem procurar a saúde, justamente porque é apregoado isso no nosso dia a dia. Então eu espero que vocês saiam daqui, foi o motivo de eu ter confeccionado essa aula exclusiva, esse bate-papo, para que vocês tenham um grande enriquecimento. Fico feliz de ver as mulheres na audiência, quando eu sou convidado para as preleções, ou esse tipo de bate-papo, eu faço questão de incluí-las, porque são elas que são os grandes agentes modificantes da saúde masculina. Os estudos mostram isso, estudos canadenses, estudos europeus, em que a participação da mulher efetivamente na saúde do homem é de grande relevância. Fico feliz de tê-las aqui, poucas, mas já vai fazer grande diferença com seus cônjuges, com quem elas têm ascendências, com seus pais, filhos e a comunidade a qual elas estão envolvidas. Sem muitas delongas, eu coloco aqui um pouquinho, porque a gente tem que ser congruente no que a gente fala, no que a gente apregoa. Eu tenho a formação como médico urologista e há 7 anos venho debruçado na medicina da longevidade, na medicina do estilo de vida, fazendo pesquisas com relação a essa temática, trabalhos publicados, alunos de pós-graduação. Tenho 2 livros escritos e uma das minhas maneiras de desafiar-me e estar também com um alinhamento na minha saúde é a parte esportiva, com treinamentos rigorosos. Tem aqui o Márcio, o Alcenir, não sei quem mais faz esportes de endurance, mas sabe o quão é árduo também você se desafiar dentro de todo o contexto, nós não sendo atletas, fazer isso. Então, também gosto de maratona. Pois bem, por que a saúde do homem importa? Porque no nosso país, nós já observamos que 7 anos os homens estão vivendo a menos do que as mulheres. Isso não demonstra só um descaso dos homens com relação à sua saúde, mas também a maneira como os homens encaram essa realidade do cuidar de si.
Então, como eu disse logo no comecinho, fazendo aqui uma prévia, os homens hoje, se a gente for observar o sistema público de saúde brasileira, a feminilização do ambiente, a infantilização, isso faz com que o homem fique arredio ao cuidado. Só do acolhimento por si, a predominância de mulheres no acolhimento. Observe, há muito mais mulheres nos postos de saúde, fazendo as suas fichas, fazendo o seu acolhimento, do que homens. Isso já de forma inconsciente, já é uma barreira natural dos homens procurarem a saúde pública no nosso país. Haja visto que nós somos pessoas diferenciadas, temos algum grau de intelecto, pode isso não ser relevante, mas para outras pessoas isso é de fundamental importância. Ele ser acolhido por um homem, ser que fale a mesma língua dele, se iguale a ele, e é isso que nós estamos vendo, a saúde cada vez mais deplorável com relação à saúde do homem. O Novembro Azul, infelizmente, ele só é norteado com relação à próstata, e acaba fazendo, como eu disse, a genitalização do homem. O homem é uma próstata ambulante, ele não tem sentimento, não tem dente, não tem intestino, né? Ele não sonha, ele não tem depressão. Mero engano. Na verdade, a saúde do homem foi cunhada há mais ou menos 20 anos na Austrália, em Melbourne, com os conceitos de câncer de próstata, câncer de testículo e depressão. E aí, conforme as informações vão sendo pulverizadas, só chega hoje no câncer de próstata. E a gente observa que o câncer de próstata, ele não mata tanto quanto o suicídio, quanto os acidentes de trânsito, quanto os acidentes de trabalho no homem. Isso não é falado. Então aqui as mulheres estão presentes, que elas acabam vivenciando isso em casa, elas não estão atrás de câncer de próstata dos homens. Por que o homem está depressivo, o homem não está comunicativo, o homem está arredio? Por outros problemas. E eles dificilmente explicitam isso, porque às vezes a mulher tem a capacidade de a linguagem de entendê-lo, e ela que decodifica isso para um profissional de saúde, no caso o urologista. E aí o Novembro Azul vem e só tinge a questão de próstata. E aí o homem fica cada vez mais arredio, cada vez mais resistente, cada vez afastado da sua saúde como um todo. E tem coisas mais importantes que a ponta do iceberg para ele explicitar e ele não comenta. E aí observe aqui falando da amizade. O homem tem mais ou menos 25% deles, tem um amigo verdadeiro. 1 em cada 4 amigos, um é verdadeiro. E isso está impactando, por exemplo, em qualidade de vida. 33% dos homens são sós. Não tem amigos. 1 em cada 3 homens. A verdadeira amizade faz os homens viverem bem. Não sei o que estou falando, tudo isso são robustez de trabalhos científicos. Sem amigos é igual você ter uma saúde decadente, equivale a ter aproximadamente fumar 15 cigarros por dia, só de você não ter amigos. Porque isso dá uma cascata bioquímica interior, prejudica a saúde cardíaca, aumenta o risco de suicídio. Os homens suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Em torno de 15 a 30 minutos um homem suicida no nosso país, ao passo que quase o dobro morre de câncer de próstata. Então por que falar só de câncer de próstata no Novembro Azul, se tem outras mazelas ceifando as vidas dos homens? Isso tem que começar de nós, tem que começar por nossos conceitos, novas tintas, novos olhares com relação a isso. Por isso que momentos como esse, eu faço questão de estar presente para descortinar a verdade do que está acontecendo fora do que é padronizado do Novembro Azul. Porque se nós formos na mídia quaisquer que seja elas, seja televisiva, seja impressa, seja no Facebook, Instagram, qualquer coisa disso, o que mostra? Só próstata. Tudo bem, e aí eu vou mostrar outras coisas mais. Será que só isso está fazendo com que os homens mudem os seus conceitos de procurar assistência médica? A resposta está adiante, vocês vão tirar a conclusão melhor do que eu. Saúde do homem. Agora falando de próstata, vem no Novembro Azul, o senhor urologista não vai falar absolutamente nada. Não, eu falo para satisfazer aqueles que só acham que o Novembro Azul é próstata. Não tem problema, eu falo. Então está aqui, 1 em cada 6 homens aqui dessa sala vai ter câncer de próstata. Nossa, mas que tragédia é essa que você está falando para nós? Não é a realidade, é estatística. Nós não podemos, a gente tem que encarar a vida como ela é. Por isso que a gente não pode esconder os dados. Nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos ser melhores. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhores do que hoje. Esse é o princípio, é o nosso propósito de vida. Não é só trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, trocar de carro, relógio, família, tomar um sorvete. Não, a gente tem que deixar também o nosso legado. O que a gente vai deixar para as pessoas, as futuras gerações? Então eu tenho que saber que eu posso ser vítima disso sendo homem.
30% das enfermidades que acometem, né, são por questões genéticas. 70% das enfermidades que acometem os homens e as mulheres também são por questões de estilo de vida, de hábitos. Então todo mundo fala, não, isso é genético, faz parte. Não, se eu der gatilhos, esse gene, essa predisposição, ela pode desenvolver. Mas se eu não criar hábitos ou cortar esse gatilho, isso não desenvolve. Está fazendo sentido? Estão todos aqui comigo? Sim ou não? Sim. Perfeito. 50% dos homens têm mortes prematuras, com desde em idade laboral. Isso é bonito. Repito, os homens estão morrendo mais do que as mulheres. Existem mais viúvas do que viúvos. Pode olhar. Não sou eu que estou falando. A gente já conhece algum desses. E aí, outra coisa. A gente tem, como isso aqui fala, não precisa de médico. Tá? O tempo todo. Qualquer coisa que a gente lê no jornal, escrito, televisivo, uma pessoa vai lá da área de saúde, dá opinião. O que precisa fazer? Precisa dormir melhor, comer melhor, fazer atividade física. Não é assim para tudo? Estou mentindo ou não? Tudo é isso. Não, vai comer melhor, vai comer tudo. Será que é só isso? Se fosse assim, você não teria um convidado para estar aqui. O que não é real. É importante? Sim, mas não é exclusivo. Então, não, o álcool, aquela questão do álcool, olha, há quem bebe, não bebe mais de 2 por dia, que é um estudo de longevidade humana, por exemplo, na região do Mediterrâneo, na questão também do álcool, que tem constituintes que melhoram a questão vascular, cardiovascular, resveratrol, isso favorece a saúde dos vasos do coração. Os estudos mostram isso, outros não, mas chegou-se à conclusão de que não vai depois taças de vinho por dia. Exercícios físicos, de acordo com o que você tem capacidade para realizar, orientação profissional, aqui o Márcio, que faz um belo trabalho aqui no tribunal e etc. Tem que ter esse profissional do lado da gente, para ir de acordo, nós vamos nos desafiando conforme o nosso corpo também está rápido para aquilo. Vou fazer uma sobrecarga. Já nunca foi na academia, já quer amanhã já estou no teatro, amanhã já é para natação, não só tem nada. Tudo é gradativo. Um check-up é de fundamental importância, porque 50 homens morrem por dia de causas evitáveis. Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas passou do tempo, não pode mais. Perdemos esse amigo. Não é assim? Quantos amigos jovens que a gente perde, às vezes por libação alcoólica, por volante, dirigindo o volante de forma fora do habitual, dentro das avenidas da cidade, etc, etc. Exames de saúde podem reduzir o risco de morte precoce. Então existem check-ups com a idade de 18 anos, existem check-ups da faixa etária dos 20 aos 30, dos 30 a 40, 40 aos 50, isso para homens ou para as mulheres. Cabe ao profissional que está procurando fazer o direcionamento, não é uma queixa, vim fazer um check-up. Excelente. Então, de acordo com a sua idade, os parâmetros mostram isso. Mas não é só exame de sangue, exame físico. Tem outras nuances que eu chamei aqui, esse título dessa preleção, desse nosso bate-papo de hoje, como a saúde da medicina do invisível. Porque tem coisas a mais. Não é só a materialidade da nossa existência. Né? Então, sair de hoje, não adianta. Quantas palestras vocês assistem aqui por semana, que o serviço de saúde aqui do Trijota falando de saúde, porque eu estou envolvido com isso, né? E a gente não tem conhecimento, mas não toma quaisquer ações. Eu venho, escuto, entra por aqui, sabe para que eu venho? Porque é obrigado, porque eu vou ter uma folga, porque eu vou trocar isso por algo, por uma barganha que me faz eu ter hora extra. Não sei como é que é essa questão, mas muita gente não se cuida, não aproveita a oportunidade para sair com uma decisão tomada em benefício de si mesmo. Olha, foi interessante, nunca fiz um check-up, nunca fui no dentista esse ano. Recomenda-se uma visita a cada 3 meses para higienização bucal. Eu não vou nem pedir para alguém levantar a mão aqui, quem não fez. Então a gente acha brincadeira, mas é verdade. Não precisa ser só cuidar de próstata. Quer dizer que um homem de 18 anos necessariamente vai ter que fazer o exame de próstata? Não necessariamente, ele pode fazer um check-up. Se eu começo a levantar essa bandeira para um menino de 18 anos, um adolescente, um jovem, ele começa a ficar redio que ele só é próstata. Ele ia lá para contar de um sentimento dele, de uma angústia que ele está vivenciando, com um vício em pornografia, que está levando a uma disfunção sexual nesse jovem, e isso é ocultado. Então isso é muito sério.
E aí o vício da pornografia leva ao vício de jogos. É o que nós vemos, o intercâmbio disso, o excesso de dopamina no corpo. Então, a gente sempre fala, então vamos ficar uma mensagem. Como é que estão os meus números? Como é que está a minha glicemia? A última vez que eu dosei o meu colesterol, como é que está a minha pressão arterial? Como é que está a minha circunferência abdominal? A gente sabe que no homem de 94 a 102, esse homem já tem um risco moderado de ter eventos cardiovasculares. Então eu tenho que estar com a minha circunferência abdominal menor. Isso tudo é relevante. E não estou falando de próstata, eu estou falando de qualidade de vida, de longevidade. Então, como é que está o meu índice de massa corporal? É o peso sobre a altura ao quadrado? Não sei, coloca só seu peso, vai no Google, digita IMC e vê se você está num parâmetro bem grosseiro, mas dá para a gente ter muitas ideias dali do que está acontecendo conosco. E aí a gente faz as nossas reflexões com relação a como que está o meu estilo de vida. Será que eu estou amando a mim mesmo? Eu falo que amo minha esposa, amo meus filhos, mas será que isso é real? Se eu não estou cuidando de mim, como é que eu vou cuidar deles? Em tese, eu vou ceifar-me primeiro do que eles. Então, é toda uma dinâmica que começa a ser desencadeada simplesmente por um fato de eu conhecer os meus números. Outro dado interessante, né? Os homens morrem muito mais de doenças cardiovasculares. É o número 1, a campeã, e não necessariamente é próstata. Então, por que eu vou falar no Novembro Azul só de próstata? Só focar para a parte da genitalização? E isso não ajuda em absolutamente nada. Eu falo como estudioso da área, com trabalhos publicados, com ciência envolvida por trás, aqui no nosso estado. Falo com propriedade, né? Então, 30 homens morrem por dia devido às doenças cardíacas. 4 em 5 óbitos nos homens são por doenças cardíacas abaixo dos 65 anos de idade. A expectativa de vida do homem brasileiro é em torno de 72 anos, as mulheres 78. Os homens estão morrendo aí 10 anos a menos. Está aqui os dados mostrando isso. Então, a gente tem que tomar uma atitude. O que eu vou fazer a partir de hoje? Só o ano que vem, para mudança de ano. Feliz ano novo, adeus ano velho, né? Vamos cantar a musiquinha. Mas não, o que a gente pode fazer agora? Vou sair daquela porta ali, vou tomar uma decisão para mim. Para comigo. Isso é importante. Outra coisa, cuidado com seus pensamentos que interferem na dinâmica cardiovascular. Está aqui mostrando. Pessoas extremamente pessimistas, depressivas, ansiosas, com medo, com ideações suicidas. Tudo isso tem outra dinâmica que repercute na parte cardiovascular, né? Câncer de próstata. 1 em cada 7, nós já falamos, vai ter câncer de próstata. Se nascer uma criança agora na maternidade do sexo masculino, 15% dela ter chance de ter câncer de próstata. Mas apenas 2,5% vai morrer de câncer de próstata. Você tem um risco, mas não quer dizer que vai morrer dele. Está fazendo sentido? Então tem outras coisas que acometem a vida dos homens e é marginalizado, não é falado. Por quê? Porque Novembro Azul só é câncer de próstata, né? E não é uma verdade. 99% dos cânceres de próstata diagnosticados precocemente, o homem faz a sua vigilância, ele vai atrás, ele se cuida. Você está fazendo o quê? É a detecção precoce. É a detecção precoce, não é a prevenção. Olha, até o nome está equivocado. Eu vou conscientizar, o Novembro Azul, eu vou conscientizar os homens do câncer de próstata. Não está conscientizando, ele não está nem sensibilizado sobre isso. Conscientizar é você levar a nível cortical, você pensar ativamente que isso me causa um dano. O homem não tem essa noção. Então não é consciência, a nomenclatura está errada, e quando eu falo um exame de mama, eu faço o exame de colo do útero, eu faço o exame de próstata, eu estou fazendo a detecção precoce do câncer. Estão entendendo? Eu não estou fazendo a prevenção. Prevenção tem como, por exemplo, não tem como eu impedir de eu ser homem, porque eu já nasci com XY. Eu não tenho como impedir que eu envelheça. E são fatores de risco para o câncer de próstata. Eu sou da raça negra. Não tem como, porque tenho 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata indivíduos da raça negra. Então são fatores já imutáveis. Meu pai teve câncer de próstata, meu tio teve câncer de próstata. Eu não tenho como mudar isso. Então só cabe a mim fazer a detecção precoce. Tudo bem? Vocês estão comigo? Muitas informações?
Então, um pouco rápido, porque é muita coisa. Eu fiz a Jaqueline, que está aqui, queria agradecer a gentileza, a gente fez toda a interação. Tinha combinado de 1 hora, cheguei aqui e falaram para mim que era 40 minutos. Então, eu não quero atrapalhar a rotina de vocês. Eu sei que eu trouxe bastante conteúdo, mas a ideia era justamente apresentar toda uma dinâmica diferente do câncer de próstata. Já estou nos slides finais com relação a essa apresentação inicial, essa abordagem que eu acho que é muito relevante, para nós sairmos aqui com um senso crítico também. Vocês não vieram aqui falar quais são os sintomas do câncer de próstata, dói fazer o toque, como é que é? Não, isso aí está nas mídias, todo ano, a mesma coisa. Eu não vim aqui para falar a mesma coisa. Não é sempre o mais do mesmo. Eu vim aqui para tentar fazer com que todos saiam daqui com a visão distinta do que é realmente o Novembro Azul. No meu modo de avaliar, enquanto estudioso, nesse aspecto, do ponto de vista da academia, da vida acadêmica, de produção de ciência em cima dessa temática. 75% dos homens estão acima do peso, ou obesos. 1 em cada 3 homens estão com pressão arterial aumentada e são pré-diabéticos. Isso aqui é o trabalho nosso, inclusive aqui do Coronel Mota. Examinamos quase 700 homens. Um trabalho de mestrado de um aluno meu da Universidade Federal. Os homens são mais propensos às mulheres de fumar, beber, comer mais carne vermelha, comer menos fruta, comer menos verdura, ter mais trauma crânioencefálico 2 vezes mais, 12 vezes mais acidente de trabalho, e assim sucessivamente. Acidentes de trânsito, como eu falei. Eles adiam os cuidados médicos, porque eles acham que eles são infalíveis. Isso é o problema. Ele às vezes não acredita na prevenção. Ele espera as mazelas chegarem até ele para ele procurar. Esse é o grande problema, porque ele é um super-herói, ele é infalível. Isso é ruim. E aí, lembra da pergunta que eu disse se o Novembro Azul era relevante ou não? Está aqui a resposta. Foi feito um estudo, perguntaram para os entrevistados: vocês passaram a se cuidar mais a partir do Novembro Azul? A resposta está aqui. A resposta está aqui. 65% disse não. Então, eu pergunto, vale a pena fazer o Novembro Azul? Vale a pena. Mas não pode ser só nessa abordagem. Tem que fazer algo distinto com relação à abordagem. Todas as entrevistas às quais eu fui convidado esse ano, eu neguei. Mas eu neguei por quê? Porque eu sempre converso antes, nesses últimos anos. Olha, vamos falar de outra coisa. Mas aí a pessoa chega, estou falando de televisão, de rádio. Por quê? Aí chega lá sempre a mesma coisa, com um tom de ironia, com um tom de sarcasmo. Sempre a mesma coisa. Não vamos falar sobre isso. Combinamos, chega lá, como é que é o toque? Dói, e não sei. Sempre a mesma coisa. Você afugenta os homens. E aí eu saio frustrado, porque eu queria falar de outras coisas, como esse que nós estamos falando aqui. Vocês acham que está sendo relevante esse tema? Levanta a mão para me ver. Tá? Vocês já tinham ouvido esse tema, essa abordagem antes? Sim ou não? Não. Já tinham? Foi eu mesmo? Eu que vim aqui? Aqui mesmo. Tá bom. Tá bom, isso é interessante, tá vendo? 3 pessoas, mas aí tem a maioria. Não dessa maneira. Ótimo. Perfeito. A gente sempre tem que mudar um pouquinho, não é verdade? Pois é, eu fico feliz de terem pessoas aqui que já escutaram, já têm uma visão distinta, mas a maioria não. Então isso é interessante. Agora imagine a população geral. Não tem essa informação. Não tem. Então por isso que eu falo, nós somos privilegiados. Nós somos na mesma vibração. Isso é interessante. E aí, 24%, vocês ficaram mais atentos com a sua saúde? Novembro Azul, campanha. Atentos. Sim, fiquei. 24%. Vai, 25%, 1 em cada 4. Atento o quê? Atentos. Não quer dizer que está cuidando. Não está indo atrás. Estou acho que a unha encravada. Estou vendo aqui se minha mama está doendo, porque o homem também tem câncer de mama. Não tem. O meu testículo. Atento. Só isso. 8% passaram a fazer exames com mais regularidade. 6% sequer conhece a campanha. Esse aqui deve estar em outro planeta já, talvez, Mas enfim, a resposta, não. Então, o que acontece? Eu coloquei uma frase aqui de Albert Einstein. Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual, da mesma maneira.
Mais do mesmo. É o Novembro Azul. Eu acho que é aqui. Eu estou sensibilizando para conscientizar. Isso. Não é só próstata. Aí fala, exatamente. Várias coisas. Minha pressão. É um caminhar. Caminhar, ou seja, você desperta para que a pessoa, né? No caso, como você colocou, né? Você querer o resultado de algo que você sempre apresenta de um jeito, você não atrai, você assusta, né? Quando você coloca nesse perfil que você não impactou nada, você mostrou o que realmente é uma campanha do Novembro Azul. Não é só câncer de próstata, é vários fatores. Tua pressão, você desperta algo, só tem minha próstata, tem também meu coração, né? Tem um fator da minha pressão arterial, tem vários fatores que aí disso você ia estar e a que você vai procurar. Obrigado pela colaboração. Como é que o senhor chama? Adriano. Adriano, obrigado, Adriano. Vamos lá. Então, nesse contexto, eu queria agora seguir a linha de raciocínio, para que vocês entendam. Nós estamos falando aqui, nesse primeiro momento, da vida como ela é. É o que é nos apresentado cotidianamente e dentro da roupagem do Novembro Azul. Mas imagine que nós somos um aquário. Um aquário. Esse que tem casa, que tem a decoração. Para o aquário ser saudável, a gente tem que ter uma água saudável, uma oxigenação adequada, uma nutrição adequada, eu tenho que ter meu filtro, a luminosidade, eu tenho que ter os peixinhos, um não pode comer o outro, né? Tem que ter a harmonia entre eles, e assim sucessivamente. Estão entendendo? Pois bem, é igualzinho o nosso organismo. O organismo, para eu ter uma próstata bem funcionante, para eu ter umas pernas para que eu consiga correr, para que eu tenha um coração saudável, tudo está em harmonia. O que acontece é a dissociação. A gente coloca as coisas separadas, sendo que nós não somos separados, nós somos integralizados. Então é assim que é a ciência que nós estamos habituados agora a cuidar das pessoas. Então, o que acontece de externo que a gente é exposto diariamente? A radiações do celular, radiações eletromagnéticas, esses geradores que tem de energia que fica na calçada da gente, como é que chama? Fugiu a palavra. Transformadores, radiações, pesticidas e inúmeras coisas. A água, poluição sonora, tudo isso interfere na dinâmica corporal. Não adianta eu estar com um aquário bonito e estar com a luminosidade o tempo todo, ou estar com som no meu aquário, porque isso transpõe para a água também, para o vidro. Ficar batendo no vidro do aquário, tudo isso você estressa os peixinhos ali dentro. É a mesma coisa nós, a luminosidade do celular, o ambiente dos comentários de maledicência e etc, etc. Tudo isso são ambientes tóxicos que acaba reverberando na gente. Isso não é falado, isso não é quiçá conversado com os pacientes. Então, coincidência ou não, 6 dias atrás eu estava preparando esses slides para apresentar a todos aqui hoje. E está aqui, agrotóxicos, agricultoras do Paraná têm 60% maior risco de ter câncer de mama e 220% de chance de ter mais metástase. As mulheres lá mexendo na agricultura familiar. E nesse mesmo artigo está falando do homem com câncer de próstata. Então, mostrando que agentes externos, por falta de orientação, de equipamento de proteção individual, você pode minimizar isso. Achei interessante. Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo, ele também tem reações e ações ao meio externo, nós somos únicos. Então, é o cuidado duplo, não é só o cuidado interno. Eu também tenho que ter o cuidado do meu ambiente a qual eu estou envolvido. Então aqui, se a gente mostrar um carro, um é um Cadillac com 65 anos. O da esquerda de vocês é o que está, digamos assim, na identidade nossa. Né? Quantos anos você tem? 65 anos. Ótimo. E aqui, o outro, eu também tenho 65 anos. Mentira. Tenho, estou aqui. Tem grande diferença, um não anda, está no ferro velho, tudo desgastado, só tem história para contar. E o outro está funcionante, onde chega todo mundo quer tirar foto, ver uma coisa bonita. Então por que isso não é também com a nossa saúde? Porque a saúde era só vista do ponto de vista físico.
Ela não vai além do ponto de vista genético, do ponto de vista da saúde da célula. Ela não vai do ponto de vista do nosso plasma, do nosso sangue. Ela só vai aonde está gritando o problema. E o médico, para resolver, não vou falar o médico, mas o indivíduo, terapeuta da área da saúde, só vai naquele problema. E esquece que nós somos um todo. E aí está aqui, como é que está a qualidade do seu sono? Está praticando exercício? Como é que está a qualidade da água? Como é que está a detoxificação do seu corpo? O fígado, o rim, o intestino, a sua parte respiratória, a sua parte de transpiração. Isso não é falado, isso não é perguntado. E aí, isso a gente até dá risada, né? É a evolução. E está ali, isso é o normal. Aqui, o homem vai envelhecendo, vai ficando barrigudo, ótimo. Mas e por que não pode ser assim? Por que não pode ser assim? Porque foi nos ensinado que é assim que tem que ser. Isso é que a gente vê, ou se espelha dentro de casa e não muda. É o pai que o filho vê o pai, que vê o avô, que vê o tio. Então isso é normal. E quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de doenças cardiovasculares. Você tem depósito de gordura nas suas vísceras. Você é uma pessoa totalmente inflamada. Não consegue brincar com seu neto, brincar com seu filho. Não consegue pescar, não consegue amarrar o sapato. O quadro mais interessante que eu tive foi de um paciente nessas condições aqui, do último extremo aqui da direita. E ele falou assim: doutor, eu tenho 5 sabonetes no meu quarto, no meu banheiro. Aí eu pedi isso para ele, mas 5 sabonetes? E não tinha entendido. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, doutor, porque se cai na hora que está tomando banho, eu tenho que pegar o outro. Se cai 2, eu pego 3, eu deixo 2 de reserva, porque se cair 3, eu também já estou mal, né, doutor? Ele não consegue agachar para pegar o sabonete no chão. Além de escorregar, ele não sai do chão, não consegue agachar e levantar. Cansa, a barriga não deixa, às vezes o box é pequeno, não tem espaço. Não sei. Eu achei interessantíssimo. Mas por quê? Porque isso aqui é normal. Está fazendo sentido para vocês? Vamos seguir adiante. Tem mais 15 minutos, né? Então, eu estou voltando. O que eu trouxe aqui, então, para mostrar para vocês, que nós somos muito mais, nós temos como hoje avaliar a saúde das nossas células, não necessariamente só com os exames laboratoriais. A medicina está mais avançada, né? E não precisa de grandes tecnologias, ir para o Einstein, para o Sírio-Libanês, com todo respeito aos outros hospitais mais modestos, mas tudo depende também do profissional que está ali acolhendo. Porque essa visão integrativa, essa visão, eu digo, holística, onde a gente vê a pessoa como um todo, faz parte em nós enquanto seres humanos. Nós não estamos dissociados do todo, nós somos o todo. Essa que é a grande verdade. E aí nós já passamos pela medicina do curandeirismo, das plantas, passamos na descoberta das bactérias, a medicina 2.2, descobrimos os antibióticos, a luva cirúrgica, instrumentos, tecnologia excelente. Chegamos na medicina 4.0, na medicina da inteligência artificial, da robótica, da telemedicina, na nanotecnologia, excelente, top. Temos acesso, a população do Iramutã tem acesso, a população lá de Iracema tem acesso. Estamos falando da nossa realidade, né? Sem contar em outras. Não tem acesso. Então temos que ser a vida como ela é. Então eu falo que hoje nós estamos sim na medicina 5.0. Então esse é o meu entendimento da medicina atual. Nós temos sim que valorizar os sentimentos, as emoções, a espiritualidade. Temos que valorizar a energia. Somos seres energéticos. Sim, somos luzes. Isso é indiscutível. Só colocar um aparelho aqui no coração, tem eletrocardiograma, energia, sai um traçado gráfico. O cardiologista vai lá e interpreta aquilo. Eletroencefalograma, tem energia que sai do crânio e registra num papel. Eu espetar uma agulha no músculo e colocar numa máquina, eletroneuromiografia. Eu sei como é que está. Se eu colocar na bexiga, que é na minha especialidade médica, eu coloco dentro da bexiga uma sonda, eu tenho um traçado no meu computador, eu interpreto que a bexiga está contraindo. Está dando informações. Então nós somos energia que carrega informações. E isso não é valorizado. Então, a fé, a intuição, a criatividade, tudo isso são conceitos
Não é nosso, moderno, é tudo isso já vem de tempos imemoriais. Lei da medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, na medicina oriental. E chega aqui no Ocidente, é tido como charlatanismo, isso não serve para nada, isso é bobagem. E engraçado que quando nós estamos na terminalidade da vida, as pessoas começam a procurar as coisas. Aí se apega aqui, se apega acolá. Por que não fez isso antes também? Por que só agora? Ótimo, antes tarde do que nunca. Mas isso mostrando que nós somos seres integralizados, né? E aí, Amit Goswami, o indiano radicado hoje na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, mostrou que nós somos seres quintessenciais. Provou isso através da mecânica quântica. Nós somos seres supramentais, mentais, vitais, metabólicos e físicos, que temos em cada esfera dessa dinâmicas que interferem no físico. O físico é a última manifestação de uma enfermidade. Não adianta eu só tratar o físico, sendo que todas as outras estão enfermas. Esse também é o grande detalhe. Nós vivemos em vários ambientes. Temos o nosso ambiente financeiro, o nosso ambiente religioso, o nosso ambiente de trabalho. Se eu estou com um problema meu financeiro, é uma saúde financeira, que pode impactar na minha vida física, psicoemocional, me impacta no meu relacionamento com a minha esposa, porque aí eu vou ficar tão preocupado que eu não vou ter mais libido. Aí a pessoa chega lá, doutor, quero um remédio, quero uma injeção. Não, mas peraí, o que está acontecendo? Aí eu falo assim, não, eu estou devendo, não comentei com a minha esposa, estou mal, não tenho um sorvete, não consigo comprar um sorvete para o meu filho, não consigo ir no cinema com a minha esposa, não consigo, elas estão querendo marcar a viagem, eu não sei o que falo. Aí a pessoa no trabalho nervoso, porque aí começa também a questão familiar, tudo isso é envolvido, são ambientes. São saúdes. Então como é que está a sua saúde do seu ambiente? Do seu ambiente financeiro, do seu ambiente social? A pessoa não se socializa. A gente falou aqui, se eu não tenho amigos, eu estou doente. Equivale a fumar 15 cigarros por dia, por não ter amigo. A gente conta, os verdadeiros amigos, tudo bem. Mas se está compartilhando suas angústias com ele, ele se escuta, ele ligaria para você 3 horas da manhã, se você ligar para ele vai te acolher? Esse é o verdadeiro amigo. Será quantos nós temos? Então, a abordagem da terapêutica, ela é multiprofissional, multidimensional, ela é individualizada. Eu não posso chegar e falar que o que serve para você é igual para todo mundo. O que serve para o seu Adriano, serve para mim. Às vezes não, nesse momento não serve. Pode servir, nossos corpos não são iguais. Nós temos experiências de vida diferentes. Ele tem uma história, eu tenho uma história. Como é que eu vou tratar todo mundo igual? Como é que eu vou abordar ele do ponto de vista de abordagem para convencê-lo, digamos assim, para fazer um exame de toque, é diferente convencer em mim, diferente uma pessoa lá do Baixo Rio Branco? Então não pode ser a mesma abordagem. Não pode ser os mesmos conceitos. Eles existem. Estão fazendo sentido? Tudo bem? Então, o que a gente quer, no fundo, é a harmonia. Isso é saúde, a minha harmonia social, a minha harmonia espiritual, a minha harmonia com o meu físico. Não adianta eu só dar um remédio, virar as costas, mandar o paciente embora, ou quem está vítima dessa enfermidade, porque tem outros dados que não foram solucionados. Isso, eu tenho que entender que essa pessoa às vezes está com angústia, está atravessado com o pai, com a mãe, com a esposa, com o filho, uma pessoa sofrida, tem experiências de vida, e isso está angustiando. Os cânceres são comumente não perdões. Alguém já ouviu falar isso? As enfermidades oncológicas são, na grande maioria das vezes, não perdão. Eu não liberei perdão. Isso é profundo. E aí eu acho que só a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, e vai para lá. Não é. Você tratou o físico. Mas nesse conceito de Amit Goswami, muitas das vezes o sutil, o invisível não foi tratado. E ele persiste nessa pessoa. E aí entra a questão do terreno biológico, a gente falou do aquário. Não adianta eu pegar e ficar jogando comidinha lá no rio Tietê, lá em São Paulo, não adianta. Um rio morto, no meio da cidade. Não adianta, não tem peixe, o que eu estou jogando? Joga mais lixo, né? Jogando mais PET, garrafa PET, latinha, saco plástico. E aí a mesma coisa os conceitos. A gente entope de remédio da esquina da farmácia e achando que vai resolver o meu aquário, que está todo sujo, poluído, morto aqui dentro. É um morto vivo andando. Você tem outras técnicas, outras maneiras de apurar isso, né? Então, quando eu falei, muitas vezes, esse tipo de conceito que a gente está falando aqui agora é ridicularizado, é motivo de chacota. É verdade. Falando que vocês estão fazendo isso, vão fazer isso, mas tem fundamento.
né? É fortemente atacada, desprestigiada, desprezada. Mas isso é balela. Engraçado que os resultados, quando quem está abraçado com essa causa e melhora os pacientes, não vê isso, não vê que isso é balela. Muito pelo contrário, tem que abrir hora extra para cuidar das pessoas. Porque está todo mundo cansado de só tomar um comprimido, fazer as coisas e não resolver nada. Às vezes não é por aí. Ou eu diria, o caminho não é esse, né? E depois, com o passar do tempo, nossa, tem fundamento. Isso é verdade. E não vamos muito longe, não. Alguém já fez a acupuntura, foi submetido à acupuntura? Levante a mão. A acupuntura não era vista como um ato médico até 1995. Em 98, foi determinado pela Associação Médica Brasileira como uma especialidade médica. E nós somos submetidos. E é uma técnica milenar. Desde lá do Oriente. E para a gente, não, isso é balela. Então, na minha época de faculdade, os meus professores faziam chacota da acupuntura. Não faz tanto tempo assim que eu me formei. Eu espero que vocês estão vendo assim. Mas enfim, e aí a acupuntura com, com as suas técnicas, os seus resultados incríveis. É exclusivo para resolver o problema? Também não. Tem cada macaco no seu galho, eu costumo dizer. Todos têm a sua finalidade para melhorar o nosso corpo, esse vaso carnal. Por isso que eu falo, se as pessoas não começam a entender que isso aqui é um santuário, a gente não era tão desleixado com a nossa saúde. Né? Então, se a gente começa a ver o sagrado no outro, então ele também está vendo em mim, mas eu não estou me cuidando. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar. Eu tenho os meus pecados, as minhas dores, as minhas angústias, os meus defeitos, mas eu estou nesse plano para otimizar isso aí. Isso não é nada filosófico, espiritual não, porque isso reverbera na minha saúde física. Quando eu começo a ter esse conceito, cara, eu vou começar a mudar. Eu vou mudar o jeito de eu pensar, porque eu estou pensando que está me dando taquicardia. Eu estou pensando que está me dando diarreia. Eu estou pensando que está me dando obstipação. Eu estou pensando que está me dando impotência sexual. A mulher a mesma coisa, está baixando libido, está deixando ressecamento, está deixando obstipada, e vai achando que é só pôr óvulos vaginais, só tomar remédio, etc. Às vezes não é por aí. Tudo bem? Então o que acontece? Os sintomas físicos, nós estamos rastreando e tratando o que é visível. Estou com dor no joelho, estou com problema no estômago. Se o médico não vê, o exame vê, isso que eu estou querendo dizer. O que é visível. Mas o que está por trás? Que essa questão da energia, que é a questão da ancestralidade, isso faz parte do todo. O mental, o emocional. Está aqui a professora Perla, a parte emocional, psicoemocional. Isso tem curas, porque isso reverbera no físico. Então é todo mundo trabalhando em harmonia. Preciso do psicólogo, preciso do psiquiatra, preciso do terapeuta, eu preciso da massagem, eu preciso do ortopedista, precisa, todo mundo precisa. De alguma coisa. Não é o exclusivo uma coisa. Quando a gente começa a ter essa visão, a gente começa a performar melhor. A parte espiritual, indiscutivelmente, sem levantamento de cor religiosa, é espiritualidade, é outra coisa. É você contemplar o belo, um pôr do sol, saber que existe uma consciência universal por trás daquilo ali, você andar descalço, você vê, é ridículo, mas por que as blue zones, as áreas que tem mais de população vivendo mais do que um século, elas praticam isso? E está cheio de estudiosos lá, estudando genética, estudando alimentação, cardápio e tudo mais. Eles têm os 9 pilares deles. Um deles é a sociabilidade, é você ter seu propósito de vida. Isso não fala, a pessoa está perdida da vida, totalmente depressiva e tudo mais, porque tem um norte, não teve a base em casa. São pessoas dissociadas, fraturadas emocionalmente, né? Então o físico, o tratamento é temporário, ao passo que o vital, ele tem um tratamento permanente, uma cura permanente. Essa aqui é a sacada, né? A pessoa morreu de câncer. Sim, mas ela se libertou de outras coisas, ela libertou de um perdão, ela fez novas amizades, a família se uniu mais. A gente tem que ver de outra forma também, né? A divindade tem a mortalidade, mas conjuntamente tem a imortalidade. Se a gente começar a pensar dessa forma, a doença, no fundo, está me trazendo que eu estou um pouco atordido enquanto ser.
E a busca da cura é a busca do todo para essa jornada me fazer diferente. É assim que a gente tem que encarar a doença. Então, por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser agora, no melhor momento da minha vida? Com medo de você estar destoando do seu ser. Essa que é a visão dos orientais com relação às mazelas, às enfermidades. E a gente aqui está pensando em próstata, extremamente materialista, e não está resolvendo absolutamente nenhum dado estatístico com relação à sobrevida dos homens e o cuidar dos homens no nosso país. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver como um todo, essa abordagem, ela não é só uma experiência humana, mas a existência humana. Isso é profundo. Como é que você pensa sobre o luto, como é que você pensa sobre as suas perdas, como é que você pensa sobre as suas conquistas, o que você quer fazer com a sua conquista para o bem, se a pessoa está egoísta ou não, né? E etc. Então aqui nós temos o quê? Quando a gente começa a se conhecer melhor, eu começo a entender, entrou uma pessoa aqui na sala, meu coração bateu forte. Mas bateu forte porque eu estou apaixonado ou bateu forte porque eu não gosto dessa pessoa? Como é que eu começo a me entender? Por que eu tenho essa reação? Por que isso está acontecendo comigo? Você começa a ter uma inteligência sensorial. Porque isso também faz parte, aumenta o meu cortisol no meu corpo, minha adrenalina, não era para estar sentindo isso. Ou eu vou começar a trabalhar isso melhor em mim. Toda vez que eu ver essa pessoa, eu vou tentar neutralizar de outra forma. Isso é importante. Isso nos adoece. Isso não é falado. E aí isso traz biocomportamentos. Eu fecho a cara, a gente tem um corrugador do supercílio, né? A gente fica cerrado, os meus ombros se encolhem, eu encolho na minha mesa, na minha cadeira, eu escondo atrás do meu computador. Mas por que você está com isso? Eu fico tenso com o meu pescoço, os meus ombros. Isso devido a seus biocomportamentos está reverberando na matéria. Isso é o sutil. Mas o sutil porque você viu uma pessoa, que às vezes você não se afeiçoa com ela. E as doenças vão surgindo. Aumento de cortisol e etc. E hoje a gente tem várias maneiras que a gente aborda. Por exemplo, com uma gota de sangue que eu coloquei aqui com a microscopia, a gente tem como ver esse terreno biológico, esse aquário. Muito mais do que um sangue, por exemplo. Se completa. Não é tudo, mas se completa. É essa visão global que a gente tem que ter. Porque se eu estou estressado, né, o meu corpo, repito, aumenta o cortisol. A minha atividade de defesa do meu corpo diminui, eu fico mais vulnerável às toxinas, a todo o meu aparato natural que eu tenho do meu intestino, do meu sistema respiratório, etc. E eu posso ser vulnerável, então, a uma enfermidade. Né? Isso aqui é a microscopia de campo escuro que a gente tem. E hoje a gente tem já conceitos de que o nosso sangue é um holograma nosso. Isso aqui são dados meus, de pacientes meus, em que um paciente, aqui é um espelhamento, a foto da esquerda é o equivalente a um coração. Né? O paciente angustiado, sofrido, sem querer falar suas coisas, sofrendo silenciosamente, com queixas do ponto de vista da esfera íntima e querendo remédio. Eu falei, não, vamos fazer isso. Ele concordou, está aí, como se fosse um coração chorando, angustiado do seu interior. O outro é ali uma imagem que a gente tem também na microscopia, como se fosse um fígado. Né? Aqui é a imagem, o fígado nosso, anatomicamente falando, se a gente tirar um fígado e avaliá-lo, ele é dessa forma aqui, esse é o formato de um fígado. E ali está como se fosse de forma de um desenho, e isso está um imprint, isso mostrando que nós somos um holograma. O que nós captamos é a impressão digital no nosso sangue. Isso aqui são casuística pessoal minha. É onde a gente está buscando agora novos conceitos. Tem a terapia nutricional endovenosa, que muitos, por falta de conhecimento, acham que isso, tudo para melhorar o aquário, acham que isso é balela. Está aí, você melhora o terreno biológico, vai dando novas energias, vai fazendo a vassouradinha, passando a mangueira do bombeiro, limpando o ambiente, para depois, sim, você tomar os seus remédios e os receptores das suas células estar mais ávidos para fazer o seu efeito. Né? Então, para a doença existir, é necessário um conjunto de fatores, mas para a cura existir, também precisa de várias abordagens. Não é só uma coisa única e exclusiva. Né? Hoje a gente tem o conceito do professor Konstantin Korotkov, russo, que é a bioeletrografia digital. Isso já é uma prática que nós já estamos fazendo no nosso consultório também, através de...
Todo mundo aqui ouviu falar de acupuntura, a gente perguntou, e nas nossas terminações nervosas, dos dedos das mãos, nós temos um significado que é o espelhamento de cada órgão no corpo. E isso dá para a gente fazer um mapeamento da pessoa sem ela saber o que está sentindo. Não é diagnóstico, mas a gente já sabe do ponto de vista energético, como se fosse pelos pontos de acupuntura, como que está essa pessoa. Isso tem como a gente fazer hoje em dia, na visão integrativa. Isso aqui é um levantamento que eu fiz de mim mesmo, de janeiro a março desse ano. Toda sexta-feira ou sábado de manhã eu fazia a bioeletrografia, e esse foi o traçado que eu fiz de mim mesmo, está dentro dessa faixa verde, seja da mão direita, seja da mão esquerda, porque são todos os órgãos do corpo. Isso dá para a gente ter um mapeamento de como que nós estamos indo, né? Outra coisa, né? As pessoas, não, eu não peço desculpas para ninguém. São pessoas com perfil extremamente egoísta, né? Ou tem uma vaidade muito grande. Isso reverbera no nosso corpo. Está aí, tensão psíquica, disfunção biológica, depressão imunológica, doença, né? Cada pensamento negativo que a gente tem, se isso passa de 45 segundos, ele se adensa e vira um sentimento adensado, vira um neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo dá um desgaste corporal. Não adianta ficar falando só de próstata, porque tem outras enfermidades, como os medos, as angústias, a solidão. E aí que eu falei que os homens estão sendo mais suicidas do que as mulheres. Os pensamentos são relâmpagos de energia, então está carregando informação. Mesma coisa que eu dei o exemplo, se entrou alguém na porta, por que eu senti isso? Porque está linkado com um certo tipo de sentimento. Eu tenho que cortar isso pela raiz. E eu pergunto agora para cada um de vocês, como que está cada um de nós do ponto de vista vibratório? Você está aqui comunicando dor, você está comunicando medo, raiva, poder, vontade, ou você está comunicando amor, alegria? Porque isso carrega informações diferentes. Essas informações diferentes foi fruto de pesquisa da HeartMath Institute, na Califórnia, do professor Greg Braden, do professor Lipton, todos eles com mapeamento da energia do nosso corpo, impactando, por exemplo, que quanto mais baixo está canalizado as minhas energias, nos meus órgãos físicos sofrendo, é porque esses microcérebros, esses microentendedores aqui podem estar com problema, estão com problema. Então não adianta só eu tratar o físico, eu tenho que tratar o sutil, que é isso aqui, onde as energias estão canalizadas. Então pessoas com problema no reto, na bexiga, disfunção sexual e etc, problema intestinal, essa energia não acende para o ponto máximo de expansão do coração. Existe uma sintonia, uma congruência coração-cérebro, que isso aí só isso é uma palestra, é algo extraordinário, né? E isso mostra como que eu estou do meu ponto de vista energético, no meu ponto de vista de empatia com as pessoas. Quanto mais energia eu tenho ao meu entorno, que isso dá para ser mapeado, mais eu contagio, mais eu estou bem. Se chega uma pessoa que não está legal, ela consome essa energia minha. Provado cientificamente, né? E aí, mostrando que nós somos aí um torus, nós somos eletromagnéticos. Então nós temos a parte elétrica e a nossa parte magnética, né? E essa sinalização faz com que nós tenhamos essa harmonia entre o corpo, mente, espírito, a energia, que deve ser muito maior do que a genitalização e a próstata do Novembro Azul. Eu queria finalizar, nesses 3 minutos que me restam, dando como se fosse um presente virtual para vocês. A gente apresentou aqui os conceitos do professor Goswami, né? E eu queria dizer que tem como nós, de forma muito simples, otimizarmos, pelo menos o nosso estado que nós nos encontramos agora, com esses 5 componentes, dessa quinta essência que somos. Só por eu espreguiçar, só de esticar os meus braços, fazer uma careta, mexer o pescoço, eu já estou mexendo com a minha parte energética. Se eu faço uma inspiração consciente, eu já também estou trazendo para o racional. Isso, Márcio, vai fazendo aí conforme eu vou seguindo aqui, para todos espelharem você. Vamos lá. Elevar os braços, físico, mexer as pernas, esticar as pernas, né? Quando eu faço um sorriso, a gente movimenta mais de 17 músculos da nossa face. Quando eu dou uma gargalhada, mais de 53 músculos são contraídos. Isso libera endorfina, o meu corpo interpreta que eu estou bem. Eu comunico diferente, toda a minha bioquímica celular muda. E a parte espiritual, seja um mantra, seja uma oração, aquilo que você acredita, não importa, né? Tudo isso faz com que nós tenhamos um alinhamento. Isso tudo é importante. Se nós buscarmos o alinhamento intencionalmente,
de alguma forma a gente muda para melhor. Eu não tenho dúvida disso. Isso com o tempo. Não pode ser só aqui, durante esse bate-papo de 43 minutos que eu estou aqui nesse momento, falando para vocês. Reportando a Grécia Antiga, 2 jovens se dirigiram a um dos maiores sábios da ocasião. E eles pensaram, nós vamos enganar esse sábio. 2 jovens. Eles pensaram assim, como que nós vamos fazer? Um deles pegou um passarinho e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos chegar nesse sábio e se ele falar, eu vou perguntar para ele, o passarinho está vivo ou está morto? Se ele disser que o passarinho está morto, eu abro as minhas mãos e deixo o passarinho voar. Eu peguei a peça dele. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu estrangulo o passarinho e mostro que o passarinho está morto na frente dele. Vamos lá pegar esse sábio. Aí os 2 amigos foram lá diante do sábio, chegaram para o sábio e perguntaram, e aí, sábio, eu estou com um passarinho nas minhas mãos. Eu gostaria de saber se ele está vivo ou ele está morto. O sábio, muito humildemente, olhou para os olhos desses jovens e disse a ele, a resposta está nas suas mãos. Conclusão. A saúde esteve, está e estará nas nossas mãos. Não adianta nós virmos aqui, dar receitas de bolos, sairmos todo mundo alegre e sextou e vamos embora por mais um final de semana. O que eu posso fazer de prático, uma coisa que está dependendo único e exclusivamente de mim? O amor filautia, o amor filio, o auto-amor. Isso não é egóico. É amar a mim mesmo para depois eu amar os próximos. Eu espero que com essa mensagem, quem tiver interesse, depois tem aqui um QR Code que pode cair também, que dá para falar sobre esses conceitos que nós aqui apresentamos. Quem tiver interesse pode bater foto. Está aí também nas redes sociais. E fiquem à vontade para fazer o link conosco. Agradeço de coração, muito obrigado, muitíssimo obrigado por todos estarem aqui hoje.